É a situação da participação do Coronel Menezes e da filha dele, deputada estadual Débora Menezes, que estiveram ontem em Brasília na primeira reunião do ex-presidente Jair Bolsonaro, na primeira reunião ali com parlamentares e aliados do Partido Liberal, na sede do partido. Você disse que queria fazer uma ponderação porque tem uma série de críticas, né, à deputada estadual que não esteve na sessão de ontem na Assembleia, mas esteve em Brasília nessa reunião com o presidente. Olha, eu acho que é preciso fazer que a gente preste atenção sempre nos detalhes. O Sérgio Bartolo foi seu chefe, ele disse que é no detalhe que mora o diabo. Exatamente. Não sei se ele concorda comigo neste detalhe específico, mas é no detalhe, sim, que mora o diabo. O que acontece é que a deputada estadual Débora Menezes foi muito criticada em relação a esta viagem. Que ela faltou ao trabalho para participar de uma agenda lá para Bolsonaro, que isso não deveria acontecer. E eu recebi um monte de coisa aqui no meu celular. De muitos homens, inclusive, homens da esquerda, homens intelectuais, eu vi no Twitter e tudo mais, me chamou a atenção. Não é algo que eu estou cobrindo, eu estou cobrindo outros assuntos, mas me chama a atenção exatamente porque, veja, eu fico muito tranquila para falar isso, porque eu sou crítica de todos os governantes, inclusive do presidente Bolsonaro, por tudo que ele fez e por tudo que ele deixou de fazer em relação à Amazônia, à Zona Franca e tudo mais. Então, falo isso com muita tranquilidade, o meu posicionamento de agora. É preciso ver que tipo de custo teve essa viagem, se ela ou não fez, mas, assim, é preciso ver de todos, né? Quantos estavam em Brasília ontem, né? Tem mais um dado, o cumprimento de uma agenda parlamentar, ele permite que as pessoas participem de atos partidários. E não é a primeira vez que um agente político faz isso, né? Tem vários casos de homens políticos que fazem isso constantemente, cumprem a agenda em Brasília constantemente. Ela participou quarta-feira da votação. Acabei de falar com o presidente da Assembleia, fui consultar informações a esse respeito. A principal sessão da semana é a de votação. A Débora Menezes participou da votação na quarta-feira. E um outro dado, fui perguntar dela própria, o que ela foi fazer em Brasília, para além desse evento da participação do presidente Bolsonaro. Então, ela disse, olha, eu tive uma articulação com políticos do meu partido, porque também tinha uma reunião do partido, e com políticos de outros partidos que nós temos contato, para tentar uma agenda com o ministro Renan Filho, para falar sobre a BR-319 e da BR-174. Esse é um dado que ela apresenta como justificativa. Acho que é importante ouvir o lado dela também. Mas o que mais me chama a atenção, Diene, é sempre essa questão mesmo. Quantas vezes essa Assembleia não ficou esvaziada? Mas sim, esvaziada. Quantas vezes a gente não vê os deputados, homens, deixando ali para acompanhar governador. Você lembra daquela movimentação toda que teve quando o presidente Lula foi solto? Sim. Você está entendendo? Assim, e por que esses homens não são questionados? Por que quando é uma mulher, ela tem de ser massacrada por outros homens? E a gente mostrou aqui essa questão do esvaziamento da Assembleia. A gente fez reportagens aqui, inclusive, né, Diene? Eu acho que a gente fez reportagem em 3 semanas seguidas mostrando que depois da volta ali às sessões, em 3 semanas a sessão foi esvaziada. Muitos deputados. 4 deputados, homens, 5 né? deputados. 4, exatamente. Eu, a princípio, independente de linha partidária, eu não vejo problema nenhum de um parlamentar buscar estar em agenda da sua liderança partidária. E eu não tenho nenhuma defesa aqui do presidente Bolsonaro, né? Nenhuma simpatia por alguns atos dele, não tenho. Mas não vejo problema isso, nesse ponto especificamente. Muito pelo contrário, algumas vezes, politicamente, a gente até trouxe coisas que o Zé Ricardo não queria que a gente trouxesse, sobre a ausência dele nas agendas do PT, né? Em busca dos votos bolsonaristas aqui de Manaus. Mas a grande questão aí de tudo que se põe para mim é que a gente observe que há um olhar de cobrança diferenciado no mandato das mulheres. Isso não pode passar despercebido para a gente, porque nós estamos, afinal, no mês de março, em que a gente está falando sobre a política de gênero, do machismo, né, da violência de gênero. Ele está presente, as pessoas nem percebem. Eu fico impressionada como homens têm coragem de se fazer esse tipo de questionamento. Eu recebi mensagem que ela é a pior deputada que a Assembleia já teve. Assim, acho que tem que observar um pouco melhor esse campo de percepção. Agora, sim, não que eu seja contra a crítica deve ser feita independente do gênero. A questão é que ela é feita de uma forma diferente quando são mulheres. Lembra quando teve aquela reviravolta na disputa da presidência da Assembleia, que o governador tinha indicado 3 nomes, juntou a oposição, a base rachou, juntou os independentes e colocaram ali Roberto Cidade?
E aí eu lembro que teve uma confusão lá no plenário, a Joana Dark falou algumas coisas que não deveria ter falado, em relação à atitude dos deputados. Eu nem lembro exatamente como ela falou, mas ela levantou suspeitas ali de compra de votos. E o deputado Saulo gritou bem alto lá, eu ouvi, filmei, bandido, chamou o Roberto Cidade de bandido. Um comportamento inadequado também para o plenário, né? Quem foi parar na comissão de ética com risco de perder o mandato? Só a Joana, só a Joana Dark. Quantas vezes me mandam aqui críticas sobre a fala delas, que elas gritam demais, que elas são nervosas, aquela coisa clássica em relação às mulheres, ou sobre as relações pessoais delas, né? E dos homens, nada, né? Inclusive, mulheres são solteiras, que têm todo o direito de fazer as opções que bem entenderem das vidas delas, né? Então, assim, a gente tem que perceber que é diferente, né, quando é mulher. E aí não importa se é da direita ou da esquerda. Esse é um dado que a gente precisa registrar. Muito bem. Rosiane Carvalho, muito obrigado pela coluna de hoje. Muita informação aqui na sexta-feira e ponderações super importantes aqui também para os nossos ouvintes. Sim, e para as só nossas para ouvintes. ser justa, a deputada Débora, ela falou assim, olha, estão dizendo que eu faltei demais, mas eu sou uma das parlamentares, tem um ranking no sistema interno da Assembleia sobre participação. Eu tive 20 participações de 21 sessões. E ela disse assim, o deputado Sinésio só tem 14. Aliás, o Sinésio vive em Brasília também. E não está errado de estar lá, não vamos dizer que ele está errado, né? Claro que precisa que seja observada a presença deles nos plenários, na votação, e a presença qualificada deles, que a gente tem feito isso com frequência. Mas não dá para ser seletivo, né, na crítica, entendeu? É isso que eu acho complicado. Então, vamos lá. Muito bem. Obrigado, Rosiane, pela coluna de hoje e até a segunda-feira. Até a segunda.